availability and sustainable management of water and sanitation for... By 2030, achieve Assurer l'accès de tous. Only 0.5% of the Earth's water is readily available for human consumption. Yet we live in a world of unquenchable thirst, where every nation must drink from the same well. Today, 40% of the world's people are affected by water scarcity. Climate change, one of the greatest challenges of our time, is accelerating catastrophic water events at an unprecedented rate. Shocks of drought and deluge unleash their devastation. While population growth increases demand for water, food, and energy, rivers dry up and no longer reach the sea. Faz 96 dias que não chove forte em São Paulo. A última vez que aconteceu uma estiagem como essa, os moradores da cidade precisaram entrar num esquema de racionamento de água. Hoje o volume do principal reservatório de São Paulo, o Cantareira, está baixo, 40,9% de sua capacidade. A Companhia de Saneamento do Estado garante, não há risco de racionamento. Mas a que preço? A crise dos recursos naturais é uma realidade cada vez mais presente no dia a dia da população mundial. Enquanto as maneiras como a ação humana afeta de fato a natureza e os melhores mecanismos para controlar a degradação do nosso planeta ainda são um campo polêmico, não há dúvida quanto a uma coisa: nosso tempo está acabando. Não é raro encontrar definições de economia que aproximem de uma ciência da alocação de recursos escassos e como desde a publicação de ensaios sobre a população, escrito por Robert Malthus, os discursos predominantes nesse campo de estudos se voltaram diversas vezes ao problema do crescimento populacional versus a produção de recursos. Não é de se espantar que diversos autores com diversas opiniões já tenham pensado e escrito sobre a escassez de recursos naturais, em especial da água. O que espanta é o quão pouco foi feito e algumas das propostas que a cada dia ganham mais força. O Relatório Lugano é um livro de ficção, ou nem tanto, escrito pela cientista política franco-americana Susan George. O livro de 1999 carrega o seguinte subtítulo: Sobre a manutenção do capitalismo no século XXI. Imagina uma reunião de intelectuais e especialistas contratados por grandes corporações e governos para pensar como seria possível manter a hegemonia capitalista a longo prazo, apesar de suas crises e contradições. Vários temas são abordados durante o relatório fictício, e a autora consegue prever diversas questões que se tornaram centrais nos anos seguintes à sua publicação. Também é interessante notar que um dos primeiros temas abordados é justamente a escassez de recursos naturais, e a necessidade de entender o nosso planeta como um sistema completo, do qual a economia faz parte, fazendo-se necessário considerar sempre os impactos de qualquer ação econômica sobre o meio ambiente. Mas será que a espécie humana realmente tem a capacidade de acabar com os recursos de um planeta? Para facilitar a compreensão do verdadeiro impacto que o ser humano tem causado no meio ambiente nas últimas décadas, é preciso observar alguns dos exemplos mais radicais da nossa atualidade. Enquanto alguns dos trechos a seguir tratarão de situações em países muito distantes, é preciso ressaltar que a escassez de recursos, especialmente a água potável, é uma realidade inclusive dentro do Brasil, normalmente visto como uma fonte inesgotável. A Veneza das Américas, toda cortada por canais. Até que em 1519 os espanhóis chegaram. Hoje a cidade do México é muito diferente. Em primeiro lugar, o lago que ficava aqui foi totalmente concretado. E dos cerca de 300 mil habitantes da época dos astecas, a cidade passou a ter 25 milhões. Mas você pode procurar e não vai encontrar nenhum rio aqui perto, nem nenhuma represa. Então de onde vem a água que esse povo tanto bebe? A consequência dá para perceber nas ruas da cidade. Tá vendo que até a igreja principal é meio torta? Pois é. Não é impressão. Essa é uma cidade que afunda 20 centímetros por ano. É que a maior parte da água é tirada diretamente do aquífero que fica embaixo da terra. Essa é a cidade de São Paulo depois de uma chuva forte. Em São Paulo, quando chove muito, é a represa Billings que serve de salvação. Bombas são acionadas. O rio Pinheiros e toda a sua poluição mudam de curso e passam a correr na direção da casa do Donizete.
Quando a prefeitura viu que era essa água que ele bebia, resolveu intervir. Essa água foi feita uma análise, deu um monte de nome aí. Metal pesado, não sei mais o que, orgânico. 6 a.m. and I'm on the Chitteram River with Herman and his son Alec. You can barely see the river. It's just covered in plastic. There's all kinds of rubbish here, from shoes, nappies. It's all household rubbish. This is stuff that people have thrown in, and then every now and then you come across something like that. A dead fish just floating. Oh. Os trechos que acabaram de ser exibidos mostram exemplos de casos recentes de escassez de recursos e degradação do meio ambiente. E, com um cenário tão problemático, não dá para não pensar. E agora? Responder essa pergunta tem sido um dos maiores debates desse século e uma das propostas mais comuns e apoiada, especialmente por grandes empresas, é a privatização de certos recursos. Essa solução se origina de um conceito chamado de tragédia dos comuns, desenvolvido originalmente por William Foster Lloyd. A ideia é que, em um ambiente em que recursos são compartilhados por todos os indivíduos, o uso individual para benefício próprio de um recurso vai contra o interesse comum da população à qual esses indivíduos pertencem. No caso da água, a ideia é que ela é de todos. As pessoas não teriam incentivos para preservá-la, já que seria a outra pessoa beneficiada por essa água limpa no futuro. Já, se a água fosse de uma pessoa em especial, essa pessoa teria interesse em preservá-la para poder se beneficiar de seu uso e venda. A gente não conhece um jeito melhor de fazer as pessoas usarem um recurso de forma mais eficiente do que colocando um preço nele. O truque com a água é que, diferentemente de outros recursos, todo mundo precisa, e precisa de uma certa quantidade para sobreviver. Apesar de parecer uma solução simples e eficaz, a privatização de recursos possui um outro lado que muitas vezes não ganha tanta atenção: o impacto na vida dos mais pobres. Já que privatizar um recurso significa excluir aqueles que não possuem dinheiro para comprar o mesmo. No caso de algo tão essencial à vida como a água, como seria uma sociedade que a privatiza e explora economicamente? Um breve esforço de imaginação sobre esse tema é realizado na parte final do filme de animação Uma História de Amor e Fúria, do diretor Luiz Bolognese, e foi analisado no seguinte trecho de um vídeo do canal Meteoro Brasil. O lugar é o Rio de Janeiro, o ano 2096. E pode acreditar, esse é um lugar seguro. Você está entrando numa das cidades mais seguras do mundo, controlada pelas milícias particulares. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. As milícias agora são um negócio multimilionário, com ações na bolsa. É claro que a segurança depende de muitos massacres diários. Boa parte do trabalho dessas milícias é, claro, exterminar os pobres, principalmente quando eles roubam água. Água roubada. Fim de linha, pivete. Água é importante aqui. Falta água no mundo, mas o Brasil tem água de sobra. E para administrar essa riqueza nacional, surgiu uma mega empresa. As pessoas que a administram, claro, são muito, muito ricas. A água que você gasta aqui deve ser a cota do quê? De umas 5 mil famílias? 30 mil. E isso não te incomoda? O filme de fato toca no tema da água, mas seu foco é outro. É o ciclo de um índio que, após a invasão dos portugueses, se vê obrigado a reencarnar diversas vezes em diversos momentos de revoltas populares diferentes na história do Brasil. Contando a história do filme, ou seja, com spoilers, em todas suas encarnações, o personagem principal faz parte de algum tipo de revolta. Primeiro ele é um índio, e os portugueses querem sua terra. Depois é um negro, e querem seu trabalho, mulher e filhas. Mas no futuro é um jovem de esquerda, em plena ditadura, e se torna professor em uma favela. Por fim, é um jornalista que tentou denunciar os abusos da empresa que privatizou a água no Brasil. No final das contas, essa jornada nos ajuda a entender que o problema da utilização de recursos naturais não é tão simples quanto a tragédia dos comuns nos faz pensar. Nenhum fato certo como a abordagem malthusiana nos levaria a acreditar. A privatização dos recursos naturais comuns pode ser utilizada apenas como uma ferramenta para a manutenção do poder de certos grupos. E assim como existiram diversas formas de organização social, produção e distribuição de recursos ao longo da história da humanidade,
É possível pensar em novas formas que não se resumem a esticar um modelo ultrapassado e insustentável.